Fala galera, estamos começando aqui então a nossa aula 2 sobre a nossa preparação mental. Então se você já começou a pegar um pouco o que a gente tem falado, a partir daquela primeira aula você já lembra que são 3 itens muito importantes e que você não deve esquecer jamais para que você consiga se desenvolver dentro do mercado financeiro. Que são quais? Primeiro quiz aí que eu estou perguntando aí para vocês. Então, se você não sabe, volta na aula anterior e já começa a escrever e a guardar isso para que isso possa realmente reforçar a sua mente para que você consiga ter resultados consistentes. Não vou contar aqui para vocês, vai ter que voltar lá se você não sabe, meu. Então é isso. Vamos começar a nossa segunda aula. Vamos lá? Bom, então é isso, galera. Começando aqui a nossa segunda etapa da mentoria, né? Módulo 1, aula 2, os erros mais comuns que os traders possuem e como que ele pode evitar. Bom, o que é importante vocês saberem é que todo mundo erra. A diferença é como você aceita o erro. Ou seja, não importa o que você faça, não importa quem você seja, não se preocupe, todo mundo erra. Todo mundo está suscetível a cometer erros. A única diferença é que você precisa calcular o tamanho do erro que você vai cometer. Que você precisa se proteger do erro que você vai ter. Você precisa aceitar que você pode errar. Você vai errar num trade, você vai errar numa decisão, você vai errar em um investimento que você fez, você vai errar num empreendimento, você vai errar numa compra de algum bem material que você queria, você vai errar com algumas pessoas, você vai errar na avaliação de algumas pessoas. Não se preocupe, é absolutamente normal errar, normal. A única coisa que define a pessoa que erra e continua para frente, das pessoas que erram e vão continuar errando, é basicamente a arrogância e não aceitar o erro. Se ela não aceitar o erro e não entender o porquê ela errou e que isso faz parte, ela não vai conseguir seguir em frente. Ela vai se sentir um perdedor. Ela vai sentir que aquele negócio não é para ela e ela vai começar a jogar contra ela mesma. Então você precisa trabalhar a sua cabeça para que você entenda que um erro acontece, um erro é absolutamente normal e que aquele erro não vai impedir que você continue a sua caminhada. Se você entender o que você errou, você não precisa ter mais medo, porque você não vai errar de novo. Agora, se você não entendeu por que você errou e continuar repetindo os mesmos erros, você não pode esperar um resultado diferente, porque você vai continuar errando e você vai continuar sendo um perdedor, ou você vai continuar não conseguindo conquistar aquilo que você almeja. Então, se você realmente quer conquistar aquilo que você quer, você tem que entender os erros, aprender com esses erros, engolir o choro e partir para cima. Você tem que continuar, apesar dos erros. É normal, e entender que isso é normal. Eu não gosto de errar, ninguém gosta de errar, mas você tem que continuar, apesar dos erros. Como que um boxeador erra? Um boxeador erra por arrogância, um boxeador ou um lutador erra em função de arrogância, ele se empolga muito emocionalmente, ele parte para cima sem ter estudado o adversário. Por exemplo, todo mundo acompanha o UFC, por exemplo, um caso clássico que a gente teve de arrogância, de erro, foi no do Spider, quando ele foi lutar contra o americano, e aí ele foi fazer aquela brincadeirinha dele, daquele joguinho, tomou um direto na cara. Por quê? Porque o americano sabia que ele ia fazer aquilo e que tinha que contra-atacar ele naquele momento. Então ele tomou um direto, depois ele perdeu a luta. Depois você vê o Aldo, quando perdeu aquela luta
também para o irlandês, que tomou aquele soco no queixo logo na largada, ou seja, ele foi com muita sede ao pódio, ele foi completamente diferente do que ele faz, de estudar, de cansar o adversário, e depois ele partir para cima e finalizar. Então, um boxeador ele erra normalmente quando sobe a cabeça dele o sucesso, ou quando ele já está acostumado a vencer tanto que a arrogância ela passa dos limites e passa a ser muito perigosa e passa a diminuir aquilo que leva ele às vitórias, que é qual? O primeiro item, se proteger. Ou seja, a arrogância ela faz com que você se proteja menos. Ou você estar empolgado emocionalmente faz com que você esqueça de que você precisa se proteger. Então, todo mundo erra, o boxeador erra, e ele erra por esses motivos. Ou seja, ele erra pelos mesmos motivos que você também erra, pelas mesmas situações que você também erra. Então, antes de você partir para cima, se empolgar emocionalmente, você tentar atacar antes de entender como o mercado está se comportando, porque deu certo no dia anterior, você precisa se lembrar que você precisa se proteger. Se você não se lembrar que você precisa se proteger, dificilmente você vai conseguir ter um resultado consistente, dificilmente você vai ter um resultado de forma com que você consiga vencer sempre. No meio do caminho, você vai passar por dificuldades, a luta ao invés de acabar no primeiro ou segundo round que você tinha planejado, vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, não importa. Se você tiver conseguido passar por todas essas etapas se protegendo, pode ter certeza que no final você vai conseguir vencer. Você não vai entregar os seus pontos para o seu oponente. Tá legal? Então o boxeador ele erra com arrogância, quando ele se empolga emocionalmente, ou quando ele parte para cima sem estudar o adversário, ou mesmo estudando o adversário, ele fala, eu tô cansado, não tô mais querendo estudar e vou partir para cima. O piloto de Fórmula 1, quando que ele erra? Mesma coisa, quando ele tem arrogância, quando ele se empolga emocionalmente, ou quando ele parte para cima sem estudar o adversário, o que está acontecendo. Um dos fatos mais marcantes para mim, eu acho, de Fórmula 1 e também para todos nós brasileiros, para vocês que também são fãs de esporte, fãs de Ayrton Senna, vocês talvez lembrem disso, que teve uma corrida em Mônaco, onde o Ayrton Senna estava quase uma volta à frente do Prost, e começou a fazer uma volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E o Prost, para provocá-lo, sabendo que ele poderia, que ele não tinha mais chance de ganhar a corrida, o Prost não tinha chance nenhuma de ganhar aquela corrida, de tão distante que ele estava do Ayrton Senna, e o Ayrton Senna já estava quase dando uma volta no Prost. O que o Prost fez? Começou a dar o troco, fazer voltas mais rápidas, ou tentar fazer voltas mais rápidas, para ele provocar o Ayrton Senna, para que o Ayrton Senna cometesse algum potencial erro. E aí o Prost dava uma volta mais rápida, o Ayrton Senna dava outra volta mais rápida. O Prost dava uma volta mais rápida, o Ayrton Senna dava outra volta mais rápida. E foi nesse jogo, o Ayrton Senna já tinha ampla vantagem, ele poderia administrar aquilo. E o que aconteceu com ele? Ele bateu na entrada do túnel e perdeu a corrida com quase uma volta à frente do Prost. Então, o que aconteceu? Todo aquele treino, toda aquela paciência, todo aquele planejamento caiu por terra, porque ele ficou arrogante naquele determinado momento, porque ele queria não só vencer, mas ele queria passar por cima do Prost, custe o que custasse. Ele se empolgou emocionalmente e a emoção tirou dele a razão de que ele poderia poupar o carro e em poucas voltas ele vencer aquela corrida, e ele partiu para cima sem estudar esse lado psicológico do Prost. O Prost também era um cara preparado mentalmente para lutar contra ele. Então, se você começar a olhar o que o boxeador errou e o que o piloto errou, são basicamente os mesmos itens.
são iguais. E é a mesma coisa, por exemplo, se você transfere para o empreendedor. O que o empresário erra? Quando o empresário erra, quando ele tem fome demais por um determinado ativo, ele vai lá, se endivida, compra aquele determinado ativo sem ter dinheiro, sem fazer o fluxo direito, porque ele acha que é um bom negócio porque os outros deram certo, a situação se inverte e a empresa desaba. Acontece quando você também está dentro de uma companhia onde você começa empolgado, todos os seus projetos, todas as coisas que você faz para aquela companhia você analisa porque você tem medo, porque você tem preciosismo, e aí num determinado momento, quando você não está mais tão empolgado, você fala, já sei fazer isso, vai ser feito assim, 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 assado, e uma hora dá errado. Por que deu errado? Porque aconteceram as mesmas coisas. Mas Kim, se eu não sou um trader bom, por exemplo, e já começa dando errado, por que as coisas dão errado? Porque você já começa com esse sentimento. Você já começa errando a partir daqui. Você não começou essa profissão de trader do jeito que você tem que começar, construindo o mindset. Você começou essa profissão do trader do tipo, bom, eu já passei por essa fase, agora eu já estou em outra fase. Mas é mentira, porque você tem que passar por essa preparação. É uma profissão nova, é uma coisa diferente que você está vendo, e só assim é que você vai conseguir ter resultados realmente fantásticos. Tá legal? E o trader errando? Então, como eu comentei com vocês, tanto o boxeador, quanto o piloto, quanto o empresário, quanto você, pessoa física, como qualquer pessoa, vocês vão errar, e vocês vão errar essas mesmas coisas sempre. Sempre você acaba errando por arrogância, por você empolgar emocionalmente, ou partir para cima sem estudar o mercado, sem estudar o que está acontecendo e falar, bom, já sei como eu tenho que me comportar hoje, vou para cima do mercado desse jeito. Quando você faz isso, simplesmente por o que aconteceu ontem, você está tomando uma decisão que você vai, com certeza, ter um risco maior, sair do seu planejamento e até se machucar. Mas aí depende de como você encara esse erro. Porque se você encarar esse erro da forma, vou para cima e vou com tudo, você pode acabar com a sua breve carreira e você não ter mais chances de voltar para o mercado. Então, o piloto, o boxeador, o empresário, você, não importa, todos erram pelos mesmos itens, todos cometem os mesmos erros emocionais, todos cometem o mesmo erro no mindset, e a diferença é como você lida com esses erros. Se você vai continuar dali para frente ou se você vai ficar chorando leite derramado e se afundar cada vez mais. Então é isso. Vamos para a aula 3, que também vai evoluir e você vai começar a entender várias coisas, mas eu tenho certeza que isso trouxe até você, nesse momento, vários insights para você começar a buscar alguns potenciais erros que você tinha dentro do mercado.